Planeta ESPM está de volta conversando com o jornalista Lucas Parolin. Agora vamos falar sobre o assunto da audiência brasileira com relação aos eventos esportivos americanos. Lucas, você acha que esse aumento se deve a uma maior cobertura da mídia dos eventos aqui no Brasil? É meio ovo e a galinha, né? Foi a mídia que aumentou a cobertura ou foi o próprio povo, né? A própria audiência que foi atrás desses esportes, encontrou eles na internet e forçaram as mídias a publicar mais esse conteúdo? Eu acho que foi uma rua de duas mãos aí. Foi tanto a audiência que procurou mais algum outro esporte e aí as mídias que responderam a isso. Uhum. Bom, o Planeta SPM foi às ruas para saber o que os universitários acham sobre esse assunto, sobre a popularização dos esportes americanos no Brasil. Vamos ver a matéria do Fala Povo que foi produzida. Eu acho que tem uma parcela muito pequena da população ali que assiste, mas quem gosta, tipo, quem assiste e curte costuma gostar muito, assim, tipo, acho que é uma relação de 880 mesmo. Eu acho que tem crescido bastante com a ESPN e a Fox, mas eu vejo que muitas outras emissoras não dão muita atenção ainda para os esportes americanos. Só a ESPN que passa, né, que eu conheço, e depois que ela começou a passar assim, você começa a assistir, o pessoal começa a acompanhar muito mais também, começa a conhecer um pouco mais, precisa de mais jogo. Eu conheço por meio de pessoas que fazem o esporte, mas de ouvir falar, de conversas, de como que foi tal jogo, né? Eu acho que as pessoas não falam muito sobre isso, né? Acho da hora, ainda mais porque tem fica só do futebol, do brasileiro aí, mas acho que agora o futebol americano tá bem mais popularizado, eu e minha família a gente costuma agora ver sempre que passa. Acho interessante vir para o Brasil, não só os esportes, mas também o padrão das ligas americanas, né, que envolve a faculdade, o colégio, aí os alunos são draftados para os clubes. Acho isso interessante e ia ser muito bom para o Brasil, que é um pouco desorganizado e as pessoas têm poucas chances de crescer no esporte, só com um empresário que um jogador consegue crescer. Acho que é legal pelas ligas universitárias mesmo. Lucas, então foi falado e já meio que se sabe que o esporte é algo inserido até na própria educação das crianças americanas, tal. Já no Brasil, isso não é visto. A gente tem a cultura do futebol, não a cultura do esporte. E então, você acha que isso acaba limitando o desenvolvimento de outras áreas esportivas? Você acha que isso fortalece o predomínio do futebol? Absolutamente. Hoje eu já saí do futebol faz tempo, trabalho muito com atletas olímpicos hoje, e essa é a primeira reclamação deles, que mesmo quando criança que eles estavam interessados no esporte, não tinha lugar onde treinar. A gente pode pegar o exemplo da Inglaterra antes de 2012, que eles colocaram uma ciclovia a cada, 100 metros, 1 milha, alguma coisa ridícula assim, pela cidade de Londres, e de repente tinham 500 ciclistas só na cidade. Então, absolutamente. Isso é o que mais atrapalha o esporte não chamado futebol no Brasil. E como você vê a diferença para um atleta conseguir realmente ter sucesso na carreira? Por exemplo, a gente vê aqui no Brasil, às vezes alguém que se dedica a um esporte tem que largar tudo na vida, dedicar a vida inteira ao treinamento, às vezes não consegue nem ter um outro emprego. E às vezes no exterior a gente vê que não é bem assim. A pessoa que se dedica muito a um esporte até ganha bolsas universitárias. Você acha que isso é um incentivo maior? Você acha que tem alguma possibilidade do Brasil adotar uma medida assim? Eu acredito que existe possibilidade, falta um pouco de vontade. Agora, você perguntou o que faz um atleta ter sucesso. Não é uma coisa, são 500 fatores aí, desde cultura até treinamento até talento. Realmente a gente teria que ter uns 3 programas para falar o que cria o sucesso de um atleta. O futebol americano, obviamente, é nos Estados Unidos a hegemonia, mas a gente vê que outros estados às vezes preferem outros esportes, às vezes o basquete em um estado, às vezes o beisebol em outro. Por que você acha que, apesar do futebol americano ser o esporte mais popular lá, em alguns locais outros esportes se destacarem e aqui isso não acontece? Tudo começa na escola. Na escola americana você é obrigado, literalmente, porque faz parte da aula, a praticar todos esses esportes.
E o menino que tem, a menina obviamente, que tem aptidão para um esporte A ou esporte B, vai ser levado para esse esporte. Então eu acho que primeiramente é por causa das escolas. Há alguns anos o basquete foi considerado o segundo esporte no Brasil, lá na década de 70, 80, mas perdeu a força. Hoje em dia o vôlei é mais ou menos considerado o segundo esporte. Você acha que essa mudança é um reflexo da falta de investimento que a gente tem nos outros esportes aqui? É um reflexo disso sim, mas eu também acho que é um reflexo de uma coisa que o Rafael já falou, que é uma verdade dura, mas eu realmente acredito que seja verdade. O brasileiro não gosta de esporte, o brasileiro gosta de ganhar. Então a Fórmula 1, quando tínhamos o Ayrton Senna, não tinha um brasileiro que não acordava domingo de manhã para assistir. Quando tínhamos Oscar, Hortência, todo mundo adorava basquete. O vôlei hoje está em ascensão porque estamos ganhando muito. Mas acho que vocês já perceberam que o vôlei está começando a perder um pouco desse brilho. Eu não duvido que em 5 anos ninguém mais lembre do vôlei. E eu sempre pergunto também, quando alguém vira e fala, não, eu gosto de vôlei, eu sempre gosto de perguntar, aí qual time da Superliga você acompanha? O brasileiro gosta de saber que o Brasil está no topo e até um patriotismo legal. Mas gostar de esporte eu não acho que está muito na nossa cultura. Uma última pergunta, a gente vê que NBA, MLB, são marcas muito mais valiosas do que as marcas que a gente tem aqui. Você acha que o futebol brasileiro pode algum dia se tornar uma marca tão valiosa quanto uma NFL da vida? Se continuar com a administração que existe hoje, não. Os administradores do futebol, quem manda no futebol, tem uma galinha de ouro na mão, porque é um esporte que está absolutamente dentro da cultura brasileira e é uma coisa assim inigualável, né? A gente passa o ano inteiro falando de futebol. Eles deviam lucrar muito mais do que eles já lucram. Eles deviam pensar muito mais no esporte do que eles já pensam. Então, a resposta é essa. Se eles não pensarem melhor no futebol em termos de administração, nunca vai ser uma marca que nem a NBA, a MLB, a NFL, a NHL, etc. O Planeta ESPM termina agora com a participação do jornalista Lucas Parolin. Obrigado pela presença, Lucas. Opa, obrigado a vocês, foi um prazer. Em breve o programa estará disponível na íntegra, no site do Portal de Jornalismo da ESPM. Obrigado pela participação e audiência. Até um novo encontro.